Bom, estamos de volta e iniciando o nosso bate-papo de hoje. E vamos começar com o Dr. Celso Batello, que é médico. Se você sintonizou o programa apenas agora, ele já é super conhecido aqui, principalmente em Santo André, aqui no ABC. Médico, homeopata, ortomolecular, nutrólogo, escritor e mais outras coisas. Eu sou conhecido como amigo da Beth. É. Celso, então nós temos duas matérias. Uma nós vamos falar, vamos primeiro entrar a lei de Ehring, que é a lei de cura. De cura. E depois a gente fala da dieta ortomolecular da Letícia Spiller. Vamos entrar então? Vamos lá. Então, gente, vamos à matéria. Lei de cura, lei de Ehring. A melhoria da dor ocorre de cima para baixo. A melhoria das doenças ocorre de dentro para fora. Os sintomas aliviam-se primeiro nos órgãos mais importantes ou mais vitais, logo nos menos importantes e nas mucosas e na pele no final. À medida que desaparecem os sintomas recentes, vão reaparecendo os antigos sintomas. Como podemos perceber no desenho a seguir, as doenças pioram quando atuamos parcialmente. Por exemplo, tratando com uma pomada uma lesão de pele, podem surgir sintomas em órgãos vitais, por exemplo, no pulmão. Quando o paciente segue a lei de cura, retornará essa lesão de pele, exteriorizando a doença. É o que nós vamos ver então com o Dr. Celso Batello, especialista no assunto. Celso, então agora explica direito melhor para a gente, né? Para nós leigos entendermos bem. Ô Beth, eu considero assim talvez hoje, que a gente vai falar uma das coisas mais importantes que existe, que a gente falou até agora, né? Que é a lei de Ehring ou a lei de cura. Constantine Ehring era um médico europeu que foi chamado para desbancar a homeopatia. Era o melhor que tinha na época, né? Então, a homeopatia foi muito perseguida, né? O próprio Hahnemann, pai da homeopatia, foi perseguido ao ponto dele ter que mudar da Alemanha para Paris, né? E perseguido pelo próprio filho, né? Que era farmacêutico, olha só. E pelo próprio filho, então ele teve que sair da Alemanha para Paris. E o Constantine Ehring, ele foi chamado com essa finalidade, de desbancar a homeopatia. Né? Ele começou a estudar a homeopatia. Aí se apaixonou. Se apaixonou, entendeu? E enunciou essa lei chamada lei de Ehring, ou lei de cura. Só cortando você concorda que as pessoas que são muito contra, elas, porque são mal informadas, Eu acho. não foram ainda pesquisar, averiguar, né? Mas mesmo dentro do mundo médico, mesmo a homeopatia sendo uma especialidade, Beth, há colegas que são contra, porque eles não conhecem, né? E eu falo assim, por exemplo, que se você pode curar uma homeopatia infinitamente mais rápido, uma pneumonia, infinitamente mais rápido com homeopatia, se você acertar medicamento, do que com melhores antibióticos. Eu tenho essa prática na vida, né? E lembro também que o Pinotti acabou falando isso um dia, porque a gente conversou, e ele constatou que era isso mesmo, né? Então o que o Ehring fala, Beth? Que a cura é de cima para baixo. Como assim? Eu vou explicar. De cima para baixo, de dentro para fora, e na ordem inversa ao aparecimento dos sintomas. De cima para baixo é assim. Vamos supor que você tem uma lesãozinha aqui no eczema aqui. Sim. Né? Então, se ele vier para a extremidade aqui, é um bom sinal. Até os chineses, há 5.000 anos, falam que a cura ela é centrípeta. Entendeu? Centrífuga, né? Para fora, né? Para fora. Para fora. Que é de dentro para fora. De dentro para fora. Centrífuga. Centrífuga. Então, de dentro para fora. Né? Ocorre na extremidade. Como está aí nesse gráfico? Como está ali. Né? De dentro para fora. De cima para baixo, de dentro para fora. De dentro para fora é assim. Isso até para os colegas médicos, às vezes não conhecem, né? O professor Jaime Murahovsky, que é um dos maiores pediatras de todos os tempos, tem livro escrito. Então ele fala da alternância do eczema atópico, né, que é aquele eczema em criança, com asma e com rinite. Porque na realidade a asma, o eczema atópico e a rinite é a mesma entidade nosológica, com manifestação diferente. Então se você passa a pomada, doutor Jaime Murahovsky, né, passa uma pomada, né, e desaparece o eczema, o que faz? Vai para dentro, faz asma.
faz rinite. Entendeu? Então, na medida que reaparece o eczema, melhora a asma, melhora a rinite. Isso é de dentro para fora. Sim. Entendeu? E o que é, na ordem inversa, o aparecimento dos sintomas? Ordem inversa, aparecimento dos sintomas. Você pega, por exemplo, assim, uma criança, uma menina que tem um corrimento vaginal, né? Que a gente sabe que não é contaminado, é ascético. E faz um banho de assento, por exemplo. O que pode acontecer? Você suprime aquele corrimento. Entendeu? Aí ele vai para outro lugar? Vai para outro lugar. O que chama, diferente do corrimento de mulher que tem vida sexual. É Claro, diferente, mas uma sim. criança é uma exoneração. Então, suprime. O que é uma supressão? É o desaparecimento dos sintomas sem a cura efetiva. Você pode ir para outro lugar. Entendeu? Então, de cima para baixo, de dentro para fora, do órgão mais nobre para o menos nobre, e na ordem inversa, aparecimento de sintomas. O que é a ordem inversa do aparecimento de sintomas? Se essa menina, por exemplo, começar a ficar doentinha após essa supressão, o que acontece? Se o organismo por si só pode fazer voltar aquele corrimento, ou o próprio homeopatia fazer voltar, entendeu? Então, à medida que volta esses sintomas, melhoram os outros, decorrentes dessa eventual supressão. Né? E de cima para baixo, ganha ainda como é que fala? Uma sintonia fina, quando coloca assim, de cima para baixo, vamos colocar, né? Do mental para o físico. Sim. Né? O primeiro capítulo do repertório da homeopatia é mental. Né? E ali você leva em consideração sonho, sono, sexualidade. Entendeu? E você pode ver assim, a pessoa quando ela fica doente, ou começa a ficar doente, qual a primeira coisa que já interfere? A febre? Deixa de sonhar. Ah, sim. Entendeu? Atrapalha o sono. Atrapalha a vida sexual. Então, quando o pessoal fala assim, sexo é saúde, né? É exatamente o inverso, Beth. Você tem uma vida sexual boa se você tiver com boa saúde. Exatamente. Você concorda comigo? Não é? Claro. Não é que sexo é saúde. Você só faz. O sexo é bom se se você está saudável. Então, ainda, em cima dessa coisa de cima para baixo, né? Dos sonhos, né? Então, vamos supor, se a pessoa com o tratamento eu não sonhava, passa a sonhar, é bom. Entendeu? Se com o tratamento essa pessoa passa a sonhar e ela tem sonhos elucidativos na vida dela, melhor ainda. Melhor ainda. Né? Então, qualquer coisa que aconteça em sentido inverso, por exemplo, qualquer tratamento que seja homeopático, alopático, acupuntura, floral, qualquer coisa assim, se a pessoa começa a tratar, ela vinha sonhando, por exemplo, para de sonhar. Não está bom? É o primeiro sinal que você deve mudar a estratégia. Puxa vida. Entendeu? E assim, quanto mais sutil for a estratégia terapêutica, mais cuidado tem que ter. Como assim? Por exemplo, às vezes a pessoa toma um floral, né? E o floral, ele atua muito sutilmente. Então, às vezes, você pode fazer uma supressão, que é ou qualquer coisa, em floral, exemplo, que é o desaparecimento dos sintomas sem a cura efetiva. É aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Porque o Hahnemann, pai da homeopatia, ele falava assim, o médico homeopata tem que perceber aquilo que tem que ser curado. Entendeu? É difícil você perceber o que tem que ser curado. Existe muita perspicácia, né, Beth? E muitos anos de experiência, né, Celso? É. Como é o seu caso. A experiência, Beth, eu falo assim, que eu me tornei um bom homeopata quando eu aprendi a fazer uma história homeopática bem feita. Ah, é. E isso eu aprendi na Associação Paulista de Homeopatia há mais de 30 anos, com o Dr. Corrado Bruno, que era o professor na época, né? Que é, Beth, você fazer uma história homeopática ipsis literis que o paciente fala. Entendeu? Então, quando ele começa a... Mas tudo que ele fala é importante. É absolutamente importante. E do jeito que ele falar. Ah, é. Né? Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu vim aqui. Ele escreve, eu vim aqui. Né? Aí você vai estabelecendo esse vínculo e ele acaba falando, entendeu? Aquilo que é importante
e que o médico precisa perceber que deve ser curado. Ele pode vir por qualquer outra causa, entendeu? Mas no discurso dele... Ele vai falar. Então, quando você, por exemplo, o paciente vem com eczema, vamos supor. Aí, você, na segunda consulta, que é muito difícil a segunda consulta, é até mais difícil que a primeira, que você tem que interpretar muito bem aquilo lá, se você percebe que ele está inserido na lei de Hering, na lei de cura, você sabe que o resto vai sarar. Entendeu? Quando começa a melhorar sonho, sono, e sobretudo uma experiência que eu tenho, quando a pessoa começa a fazer uma autoproteção. Como assim, Celso? Ela começa a ter um cuidado com ela. Ah, sim. Não é? Eu tive paciente já, Beth, dele, o cara era autoexecutivo, né? E o cara estava infeliz com aquela vida dele. Aí, de repente, ele resolve, ele larga aquilo. Aconteceu uma vez, eu falei, meu Deus, né? O cara largou aquilo. O que acontece? Ele fez uma autoproteção, aquilo estava matando, ele estava morrendo. E como o cara é competente, esses caras são competentes de modo geral, ele partiu para outro e está numa boa. Né? Então, quando a pessoa começa a tomar medidas de autoproteção, isso é um sinal de cura. Isso está inserido na lei de Hering, né? Pequenos, que eu chamaria, né, e para a pessoa leiga, detalhes para o homeopata é importante. Por exemplo, o sono, a sexualidade, a alimentação. Porque de repente a pessoa tem insiste em comer determinado, tem um apetite para determinado alimento. E nem sempre a pessoa fala assim, a gente tem que comer, a gente come aquilo que faz bem, nem é sempre assim. Tem, por exemplo, um paciente chamado sulfuro, que é um medicamento, que ele gosta de coisas que o auto-intoxicam. Ah, é? Como assim? Por exemplo, ele às vezes pode comer exageradamente alguma coisa que lhe faz mal, mas ele continua comendo. Então essa história de que, por exemplo, a pessoa só come aquilo que faz bem, não é bem verdade também não. Né? Porque o organismo é sábio, né, Celso? Ele é sábio. E ele vai pedir exatamente aquilo que nós necessitamos. Ou nem sempre? Nem sempre. Porque se ele estiver no desequilíbrio, ele não vai conseguir fazer. É aí que entra a história do Hahnemann, o pai da homeopatia, né? Que tem um pessoal que acha que a cura deve ser espontânea, que é natura vis medicatrix, que o Hipócrates já falou nisso. O que significa? A cura é espontânea, o próprio organismo cura o seu próprio organismo. Entendeu? Mas deveria ser, né? Deveria, mas a gente bagunça. Não é que bagunça, acho que a evolução, as coisas todas do ser humano já não é mais assim. Então você precisa de um estímulo de cura. Esse estímulo de cura é dado pela homeopatia, entendeu? É dado pela medicina tradicional chinesa, a fitoterapia, a acupuntura, pela ortomolecular, sobretudo a oligoterapia, que são aqueles líquidos. Então, e tudo pela medicina tradicional, nossa, convencional? Também, se o tratamento estiver correto... Também vai surtir efeito. Não, né? deve seguir esse caminho. Sim. Deve seguir esse caminho. Então, eu vejo às vezes o pessoal, principalmente do sono lá, né? Que faz o sono. Então, eles falam assim, é importante essas coisas que sonhem, qualidade de sonho, essas coisas todas, né? Então, isso me remete ao Hering, que foi o primeiro médico que anunciou isso, e ele considera o sonho, o sono, né? Assim como o top de linha na coisa do processo de cura, não é? Então, é muito importante isso. Quer dizer, toda a homeopatia é baseada na lei de Hering. A homeopatia a lei de Hering veio colaborar a homeopatia, né? E que também, Beth, a bem da verdade, os chineses já falavam isso, né? Que a cura é centrífuga. Então, e mais coisas ainda, né? O que o homeopata faz é respeitar algumas coisas, respeitar a febre, não é? Não cortar a febre. Não cortar a febre, né? Isso para você falar para uma mãe com criança... Mas não é porque o homeopata desconheça a medicina, pelo contrário. Claro. Que a febre é o produto, né, do vírus ou bactérias contra o anticorpo. Você pega uma pessoa com pneumonia sem febre, é complicado. Entendeu?
Então é importante que ele faça febre, porque é onde vai acionar os mecanismos de cura. Né? Quando a gente vai envelhecendo, nós paramos de Diminuir fazer... a capacidade de fazer febre, pode diminuir. E ó, você quer ver uma coisa? Na época de faculdade, se você lembrar bem, e até hoje funciona assim, qualquer diarreiazinha que se tinha, se cortava, lembra disso? Opa! Ou se cortava com chá de goiaba, né, de folha de goiaba, ou com os outros produtos todos que cortam a diarreia. Eu acho que tem algumas circunstâncias que são necessárias que se faça isso. Né? Mas a imensa maioria, a diarreia é uma eliminação de toxinas. E que hoje os gastros, de um modo geral, respeitam. Entendeu? A diarreia. Só para se houver um comprometimento da saúde, um risco de saúde. Porque o que acontece ainda de cima para baixo? O organismo elimina de dentro para fora. Elimina toxinas por 5 lugares, Beth. Por 5 lugares. Pele. Que é o maior órgão. O maior órgão e o mais apto a receber essa descarga de toxinas. Pele, sistema respiratório, sistema urinário, sistema linfático e sistema intestino. 60% das toxinas são eliminadas pelas fezes. Entendeu? Então, o organismo, aí ele é sábio. Se ele tiver assim, ele vai tentar, de alguma maneira, sair por aí, por uma dessas vias. E qualquer coisa que impeça isso, um corrimento nasal, um corrimento vaginal, você vai estar infringindo a lei de Hering com o perigo de, pumba, jogar para um órgão mais nobre. Se estancar abruptamente, é isso. Você quer ver, por exemplo, a pessoa que tem o ácido úrico, a gota úrica, né? O que ele faz? Ele está com ácido úrico elevado, né? Ele vai tentar o organismo localizar onde? Na ponta do dedão. Aliás, no dedão, não é ponta do dedão, no dedão, no hálux, né? Entendeu? Que a cura é de cima para baixo e de dentro para fora. Porque, veja bem, se ele localizar numa estrutura aqui no joelho, proporcionalmente ao dedão é mais nobre, não é isso? Se ele pegar uma coxa femoral aqui no quadril, então isso vai, de alguma maneira, dificultar mais ainda a vida dele. Então, sabiamente, ele vai coloca lá, só para você entender. De cima para baixo, para quem está ouvindo conseguir visualizar. De dentro para fora, a criança com eczema, passa a pomada, faz asma ou rinite. Aí reaparece o eczema, melhora a asma. Isso é clássico. Isso Como não... que é? Por assim, favor, repete. A rinite alérgica, a asma brônquica e o eczema tópico, na realidade, são a mesma entidade nosológica, com manifestação diferente. Entendeu? Então, se a criança apresenta um eczema tópico ali, passa a pomada, vai fazer asma. Entendeu? Isso está na lei de Hering. Mas eu insisto, no livro do professor Jaime Morahovsky, que é um dos maiores pediatras de todos os tempos, ele já cita isso. Entendeu? Ele já cita isso. Então, a lei de Hering, ela tem que ser, Beth, ela tem que ser respeitada. Outra coisa que eu sempre falo, né? A gente tem que convalescer quando está doente. As pessoas não querem mais convalescer quando está doente, quando estão doentes. Ah, é? Não querem. Você pega a criança está doentinha. Ela quer ir para a escola, nunca vi isso. Às vezes a mãe realmente leva para a escola, porque a criança não pode decidir, né? Então, ou leva, não deveria levar. Essa semana mesmo, eu tive 2 pacientes adultos, 2 amigos, assim que nem nós somos amigos, né? Ficaram doentes, né? E via uma dificuldade de convalescer, né? Eu falava, convalesça, vai para casa, deita, descansa, convalesça, né? Aquece o pé, né? Aquece o pé, porque estava com calafrio, quer dizer, o calafrio significa que ele está retendo calor, ele precisa de calor, não é? Então tem um ditado natural que fala assim, para ter boa saúde tem que ter cabeça fresca, estômago vazio e pé quente. Ah, é? É bonito isso, né? Então, Beth, eu fiz essas medidas e os 2 me ligaram hoje. Estou 95% bom, vou até viajar. Opa! Eu vou para Israel.
Opa. Entendeu? A semana que vem. O outro veio também, e tudo velho, que nem a gente, né? E tava bem também. Mas você veja só, a coisa do convalescer estava muito difícil para eles. Não é? Então, o que o organismo faz? Ele tenta direcionar a coisa para... Quer dizer, sempre o organismo vai caminhar para a cura? Nem sempre. Nem sempre. Ele tem que ter energia. Ah, então. Mas se a pessoa faz esse repouso, como você disse... Ajuda. Então, dá chance do Beth, organismo... outra coisa também. É. Às vezes, a pessoa fala assim, homeopatia primeiro precisa ficar ruim para depois sarar. Isso vai ficar ruim para depois sarar. Não é? Se o organismo for forte, ele sobe, porque a doença acontece como se fosse uma escada. Agudo, subagudo, crônico e degenerativo. Na medida que desce a escada, diminui a capacidade de cura. Então, o que é a volta dos sintomas antigos, Beth? Para o pessoal entender. O organismo sobe a escadinha de volta, entendeu? No sentido de resolver a coisa o máximo possível na periferia. Né? Quando o chinês fala que a cura é centrífuga, ele está protegendo, né? Centrífuga, Beth? É centrífuga, né? Centrífuga. Para a pele, está protegendo o coração, está protegendo o pulmão, está protegendo o rim. Entendeu? Então, são tentativas do organismo de se proteger. Às vezes, a pessoa não tem, está tão assim, a pilha dela de energia está 3, 4, 2, carregada, de 0 a 10, está 2, 3. Está baixa, né? Está baixa a pilha. Né? Então, o que o medicamento homeopático faz? O medicamento chinês, a ortomolecular? Recarrega. Recarrega. Então, se ela recarrega, ela faz o caminho de volta, ela sobe a escadinha de volta. Ela vai para um processo agudo. E hoje, à luz da moderna imunologia, a gente sabe assim, ó, se você colocar 2 pratos numa mesma balança, está o agudo aqui, uma febre, por exemplo, né? Ou uma exoneração. O crônico e o degenerativo aqui. Qualquer doença crônica degenerativa. Se esse prato sobe, esse desce. Entendeu? E o que ele vai fazendo? Porque o organismo é inteligente, ele vai fazendo a modulação. A modulação no sentido de curar. Então, o curar não depende exclusivamente do antibiótico, do corticoide. Lógico que é importante muitas vezes você fazer isso. Numa meningite não tem conversa, acho que tem antibacteriana, essas coisas todas, né? Mas a grande maioria das vezes você consegue resolver, fazendo com que o próprio organismo faça o caminho de volta. E nesse caminho de volta, subindo a escadinha, eu falo assim, você pode dar ali o tijolo, o cimento, a argamassa, cálcio, magnésio, zinco, né? Para poder, de alguma maneira, ajudar esse organismo a fazer o caminho de volta. Então, a lei de Hering para... Todos os médicos seguem essa lei? Não segue, Beth, assim... Mas é uma lei da medicina convencional. Convencional. Então, eu vejo o pessoal, outro dia eu vi o pessoal do sono falando, né? A respeito de dormir e de sonhar, que sonhar é salutar, né? Aí, imediatamente, eu fui para a lei de Hering. Eu falei, mas o Hering falou isso há 200 anos atrás. Eu acho que todo médico, independente da especialidade, deveria conhecer essa lei de Hering, exclusiva da homeopatia. A medicina é uma só, né? Claro. As técnicas que são diferentes, uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, né? Embora eu acredito que muitas pessoas... Hoje também a homeopatia não é mais questionada, né? Ainda é questionada. E por próprios colegas, né? Próprios colegas. Mas eu falo o seguinte, que a culpa não é do colega que não é homeopata. A culpa é do próprio homeopata que não faz trabalhos científicos adequadamente. Entendeu? Às vezes, a pessoa fala alguma coisa, eu falo, vai lá ver no meu site, que tem um trabalho que foi publicado no Congresso aqui de Medicina do ABC, uma cura de um mioma por homeopatia. Então está constatado lá, com exame e tudo. Faltam trabalhos, entendeu? Mas é que a gente sabe que funciona, é uma especialidade, né? Celso, posso passar rapidinho? Pergunta do Wilson, São Bernardo. Não cortar a febre. Pode ocorrer problemas? Tive um filho que teve febre de 40 graus. É isso, né? Beth, é assim.
Pode ocorrer problemas? O que acontece é assim, quando se fala que não se deve cortar a febre, o maior medo é a convulsão febril, não é? A convulsão febril só vai acontecer se a pessoa tiver tendência. Se tiver tendência, a convulsão era com 37 Mas graus. como a gente vai saber se tem Não vai tendência? saber. Não vai saber, não tem jeito. E, no geral, a convulsão é benigna, né? E é assim, Beth, você tem assim os dois cromossomos ali, ó. Dois cromossomos aqui. Se você tiver um genzinho aqui, para febre, essa pessoa vai convulsionar com febre. Pode convulsionar. Se você tiver os dois genes, é epilepsia. Milagre não vale. Entendeu? Na minha experiência, hoje eu não atendo muito mais criança, mas antigamente não tinha pediatra homeopata. Há 35 anos atrás eu tinha muito pouco. Então eu atendia muita criança. Eu vi uma criança só convulsionar, entendeu? E nem era minha paciente, ela já viu convulsionando. E dentro da estratégia de homeopatia, você tem medicamentos lá que cobrem convulsão febril em criança, convulsão infecciosa, entendeu? Porque nem sempre, Beth, a convulsão é devido à febre. Ela pode ser pela infecção, entendeu? Então, logicamente, requer um cuidado, você tem que estar junto, né? Tem que estar junto. Porque isso é muito claro, né? Quando tem tendência, a convulsão com 37 graus, é determinada por esse fator genético hereditário. Vamos ver mais uma perguntinha aqui, da Elaine, de Santo André. Tenho imunidade muito baixa. Qual a melhor maneira de lidar com isso? Olha, o que eu posso dizer é que tem estratégias para isso, né? Tem estratégias para fazer dentro da ortomolecular, dentro da homeopatia, da acupuntura. Tem, né? Eu sempre cito um exemplo quando estava na residência, né? Eu vi alguns pacientes entrarem na UTI, pacientes ígidos, né? Saudáveis, com pneumonia, e irem a óbito. Puxa. Apesar de toda a estratégia que existe, entendeu? Só para exemplificar, o que o professor Maffei fazia quando, lógico que não dá para fazer isso agora, né? Mas quando chegava, por exemplo, o alcoolista ou o velhinho lá com a pneumonia sem febre, ele injetava álcool na veia. Para quê? Que o álcool, para aumentar a temperatura. Se aumenta a temperatura, mais anticorpos. Se tem mais anticorpos, aumenta a febre. Entendeu? Então, existem estratégias para você fazer isso. Uma pessoa que está com a pilha zerada, entendeu? Ou muito baixa, ela não vai ter muita reação. Mas quando você injeta álcool... Faz febre. Faz ou diminui a febre? Faz febre. Quando você injeta na veia. Não recomendo que ninguém faça isso, claro. Ninguém faça, nem pronto-socorro. O professor Maffei fazia isso e mostrava que aumentava a febre. Então, o ideal é que você dê condições do organismo fazer a febre. É o que acontece no idoso, Beth. Entendeu? Às vezes está com uma apendicite ali, né? Às vezes ela chegou até, entre aspas, suporar e ela não consegue fazer febre. Entendeu? Mas, se você olhar direitinho, examinar direitinho, você faz o diagnóstico, entendeu? Que tem para cirurgia. Celso, rapidinho, responde para a Rosa, que ligou aqui para a gente. Tenho muitos problemas de barulho no ouvido. Puta, Beth, isso é tão... É difícil chegar e falar assim sobre isso, né? O que pode causar isso é uma vastidão de coisas, né? Entendeu? Desde um problema de coluna cervical, de um espasmo muscular, até um problema mesmo de labirinto, né? Tem que ser investigado. Tem que ser investigado, né? Então tá aí respondido para a Rosa, para a Elaine e para o Wilson, tá bem? Celso, aquela dieta ortomolecular da Letícia Spiller vai ficar para outro dia, tá bom? Agora, você me desculpe, eu acho isso o mais importante. Claro, sem dúvida. Porque é uma visão, assim, sabe, do organismo, que o organismo tem condição, se não tiver condição para reagir. Tem como oferecer isso para ele entrar no processo de cura, né? Sem dúvida, né? A gente volta a falar mais vezes sobre a homeopatia. Vamos. Porque a homeopatia caiu meio que no descaso ainda, mas para mim é o carro-chefe de tudo.
Muito bom. Celso, posso dar um contato seu? Pode, Beca, lá. Bom, você tem o seu site, né, que é www.batelo.med.br. Isso. Então, nesse site tem vários livros que estão disponíveis gratuitamente ali, que a gente fala de febre, a gente fala um monte de assunto, né, que a finalidade é poder informar, né? Então tá aí. Obrigada, viu, Celso? Obrigado mais uma você, vez, viu? é um prazer ter você aqui. Desculpa a Letícia Espírito, mas Não, hoje ela vai foi esperar um perto. pouquinho, outra vez a gente fala. Muito obrigada, viu, Obrigado Celso? você. Bom, gente, nós vamos chamar o nosso intervalo rapidinho e volto com o Alan, professor Alan Ferreira, falando da Zumba Fitness. Se preparem para acompanhar a nossa aula. Até já.